Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo número 7. Então Jesus sempre está conosco. Lucas 7, verso 36. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. 7,36. Um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e o enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando os fariseus que eu tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. Ele disse: diz-me, o mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos as dívidas. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais pena doou. Jesus lhe disse: julgaste bem. Amém? Até que está bom. Eu não vou entrar no texto todo, porque é bastante longo, mas aqui está bom. Irmãos, quem escreveu esse texto foi Lucas. Lucas, ele é um médico. Então Lucas não era testemunha ocular de Jesus, ou seja, não andava entre os 12, andava entre os demais discípulos, porque não foram só 12, os 12 foram somente o começo. Depois dos 12 foram 70, dos 70 foram aumentando mais os seguidores de Cristo, os discípulos. Levanta 12 apóstolos naquele tempo. E enfim, Lucas não era discípulo ocular, testemunha ocular, não era. Então Lucas, ele andava muito, era com Paulo de Tarso, ele aprendeu muito com Paulo. E Lucas, ele foi então investigar acerca da pessoa de Jesus, se realmente os milagres que ele fizeram era verdadeiro, se não tinha algo aí aumentado. Então Lucas, ele vai pesquisar minuciosamente, vai atrás das testemunhas, ele vai fazer uma investigação minuciosa, porque ele ficou muito curioso acerca de Jesus e da história de Jesus. Então o interessante de tudo isso é que todas as vezes que o Lucas, o médico amado, ia pesquisar, bater na porta daquelas pessoas que foram curadas, que foram abençoadas por Jesus, que ele ouviu os relatos, as histórias, ouviu os milagres, que ele pesquisava acerca da pessoa santa e bendita de Jesus. Lucas, então, ele, cada dia que se passava, cada mês, a cada ano, ele ia se apaixonando pela pessoa de Jesus. Ele ia se rendendo, se entregando à pessoa de Jesus Cristo. E não tem outra a não ser se render, se prostrar aos pés do Senhor. Então ele acabou sendo, aleluia, um discípulo de Jesus. E é isso que acontece, irmão.
quando nós buscamos conhecimento de Jesus na sua palavra, quando nós começamos a ler Bíblia, começamos a buscar mais e mais conhecer o Senhor, porque a Bíblia Sagrada, ela nos diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, quanto mais você lê Bíblia, mais você se apaixona por Jesus, mais você se prostra a Jesus, mais Jesus vai operar na tua vida. E não tem outra a não ser se render, se prostrar, confessar Ele como Senhor e Salvador. Lucas, ele era grego, médico. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa, que para um médico, essas classes, né? Médico, promotor, juiz, esse povo bem estudado mesmo, para eles se render a essa palavra, irmão, é só o Espírito Santo de Deus para tocar no coração de uma pessoa dessa. Pessoas que têm, dinheiros, que têm fortunas, igual aquele jovem rico, mestre, o que eu faço para dar a vida eterna. Jesus diz: olha, vem tudo que tem, dá para os pobres e vem me seguir. Me acompanha. O amor dele estava onde? Estava na riqueza. Então ele nunca vai seguir Jesus, porque o seu coração, o seu tesouro está na riqueza, está na terra. Esse jovem perdeu a salvação. Jesus vai dar aquela palavra: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele ama mais a riqueza. Sabe? Então aqui, que é para você ver nessa época aqui, ele era médico. Mas na medida que ele foi buscando as informações, porque ele foi, nesse período ainda não tinha escrito o Evangelho. O primeiro Evangelho a ser escrito, se não me engano, é o de Marcos. Então ele também escreveu o dele. Por quê? Porque ele foi pesquisar, ele foi atrás, se informar, as testemunhas. E quanto mais ele ia se aprofundando, mais ele ia se apaixonando. Então, quanto mais você se aprofundar na Bíblia, se aprofundar na leitura, na palavra, conhecendo Jesus, conforme diz a palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais você ler Bíblia, praticar, mais você vai ser livre do mal. Glória a Deus. Mais você vai, se entregar a tua vida para Jesus. Assim como aconteceu com esse homem médico, quanto mais ele buscava informações, mais ele se apaixonou, e não deu outra a não ser confessar Jesus como seu Salvador. Eu quero esse Jesus também na minha vida. Então ele acreditou. E aqui ele está relatando essa história deste homem aqui. Um certo fariseu. Fariseu era a religião da época. Era uma seita que não aceitava Jesus. Um certo fariseu rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então Jesus estava na casa desse homem porque Jesus fora convidado. Esse homem convidara Jesus. Diferente de Zaqueu. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Glória a Deus. Zaqueu era um corrupto, Zaqueu era um homem pecador, um homem completamente errado. Mas esse aqui, Deus faz questão de entrar na casa dele. Quando era para Zaqueu, onde ninguém dava nada, onde todos já tinham Zaqueu como ladrão, como bandido, como uma pessoa ruim, mas Jesus diz: é esse que eu vou entrar na casa dele, é esse que eu vou mudar a vida dele, é esse que eu vou transformar a vida dele. Glória a Deus. E Jesus faz questão de se convidar. Porque ele não entra sem ser convidado, ele prefere se convidar do que entrar sem ser convidado, do que entrar de qualquer jeito. É sem bater na porta. Como nos diz: esse que eu estou à porta e bato. Então ele não é como o inimigo entra sem bater, entra arrebentando, arrombando a porta, quebrando tudo. Mas Jesus não, ele prefere pedir.
ele prefere bater. Glória a Deus. Ele prefere dizer: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa, Glória a bater. Deus. Eu tenho uma grande obra na tua vida, Zaqueu. E assim ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu ouviu a palavra de Jesus e foi salvo dele. Houve salvação naquela casa. Ele entendeu a palavra. Ele reconheceu que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador. Ele reconheceu através da pessoa. Houve salvação. Jesus se convida. Jesus bate na porta porque ele quer entrar. Já esse homem fariseu religioso, doutor da lei, sábio, ele convida Jesus. Mas ele tinha suas intenções, más intenções, ele tinha suas dúvidas acerca de Jesus. Convidou Jesus para ir lá. Quando Jesus entra na casa desse homem, vai entrar também uma pecadora. Aquelas que Jesus gosta, né? Porque ele gosta do pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama a prostituta. Ele ama o drogado. Ele ama a todos. E tudo que ele quer é que abandone o pecado. Ele veio para perdoar os pecados. Entrou a pecadora, e essa pecadora vai fazer o que o doutor da lei não fez. Porque não adianta convidar Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, sabe? E você não honrar Jesus. E você desconfiar de Jesus. E você não valorizar a presença de Jesus. Está entendendo? Não adorar, não dar o que lhe é devido. Adoração, respeito. Não adianta. Muitas pessoas aí entram na minha casa, aceita Jesus, confessa Jesus, mas não estão honrando Jesus. Ou seja, conforme ele declara, esse povo me honra e me adora de boca. O coração está longe. Essa adoração ele não aceita, ele não quer. Porque Jesus não vai aceitar qualquer coisa, qualquer adoração, ele não aceita. Se fosse para ele aceitar qualquer coisa, ele aceitava a adoração, a oferta de Caim. Ele não aceita. Qualquer adoração, Jesus não aceita. Se fosse para aceitar, ele aceitava a de Caim. Se fosse para aceitar sacrifício, ele aceitava o sacrifício de Saul, porque Samuel atrasou. Se fosse para aceitar, né, qualquer coisa, ele aceitaria, mas ele não aceita. Então ele não aceita qualquer coisa. O que vale é a intenção, ele aceitaria as intenções de usar. Então ele não aceita qualquer adoração. Ele aceita o que é o melhor, ó, de coração. O melhor. E o melhor vem do coração. Glória a Deus. Porque muitos lábios são enganosos, tá? Mas o melhor vem do coração. E ele conhece o nosso coração. Ele nos sonda. Essa pecadora entra naquela reunião. Ela nem foi convidada, nem foi chamada, mas ela entrou assim mesmo. Por quê, pastor? Porque ela ouviu dizer que Jesus estava lá. E se Jesus estava lá, não queria perder a oportunidade. O interessante é que Jesus está aqui. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de vir adorar, de vir dar o seu melhor. E muitas das vezes o da casa não dá o seu melhor. O da casa, que é para adorar, para dar o seu melhor, às vezes deixa a desejar na adoração. Os da casa não vêm, os da casa não glorificam.
Os da casa não se alegram. Os da casa não param para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Os da casa duvida do que Jesus é, do que Jesus é capaz de fazer. Os da casa deixa a desejar. E muitas das vezes, irmãos, quando vem o de fora vem porque já passou por humilhação, por perseguição, já passou por situações tão difíceis, sabe? Preso na prostituição, no homossexualismo, preso, sabe? Debaixo da maldição, mas quando sabe que entra pela porta, o de fora, o pecador, quando ele entra, ele se prostra, ele procura dar o seu melhor para Deus. Às vezes, quando da casa está acomodado, aí chega ali e dá o seu melhor. E o da casa, que é para dar o seu melhor, deixa a desejar. Não consegue glorificar, não consegue louvar o nome do Senhor, se alegrar na presença do Todo-Poderoso, fica desconfiado. Esse doutor da lei, esse fariseu que abriu as portas para Jesus entrar na sua casa, ele mesmo, Jesus vai falar tanta coisa desse homem. Se você prosseguir o texto, tanta coisa desse homem que esse homem não fez que era para fazer. Aí você já vê aí a falta de respeito com o Senhor Jesus. A honraria desse homem, porque Jesus não teve honraria. Ele chamou Jesus para sua casa, mas não honrou Jesus. Já a mulher que não foi convidada, que entrou, já começou, foi logo entrando, sabe? Já foi logo adorando ele. E ela deu, que não foi o pior, não foi o melhor. O fariseu vai dizer: esse homem aí não é de Deus, não. Vai começar a ficar desconfiado de Jesus. Esse homem, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulherzinha bem aí. Essa mulher não é fogo e cheio. Essa mulher aí, pecadora. Ela era conhecida na cidade como pecadora. A Bíblia não vai descrever aqui o seu pecado. Muitos dizem que era Maria Madalena, muitos dizem que era uma prostituta, muitos podem dizer qualquer coisa acerca dessa mulher, porque falar as pessoas falam mesmo, fala de tudo, acerca de você, acerca do povo de Deus, Então falavam mal dessa mulher. O que fala dessa mulher não era coisa boa. Essa mulher era uma pecadora, e esse homem aí não é profeta, e esse homem aí não é de Deus. Eu estou vendo aqui que se ele fosse profeta, ele já ia saber quem é essa mulher, já ia revelar quem é essa mulher vem aí. Porque segundo esse fariseu, essa mulher não era nem para tocar em Jesus, não era nem para se achegar em Jesus. Tanto o fariseu não sabia de nada, que Jesus veio, foi para esse mesmo. Foi para esse que é pecador, foi para esse que é desprezado, foi para esse que é humilhado pela sociedade. Jesus veio para esse mesmo que é pecador. Ele veio para mim, ele veio para você, que somos pecadores. Ele veio para nos purificar de todo pecado. Ele veio para nos perdoar nossos pecados. Ele veio para escrever uma nova história da nossa vida, como ele tem escrito. Glória a Deus. Xarabandai, uma nova história na minha vida e na sua vida também. E o fariseu vai pensar: esse homem não é de Deus, não. Esse homem começou a pensar, mas Jesus conhece até os pensamentos, né, sabia? E ele sabe o que, é que você está pensando. Até os teus pensamentos, querido. Glória a Deus. Você acha que Deus ele conhece os teus pensamentos? Jesus, quando olhou e viu aquele homem fariseu, que o convidou para estar na sua casa, e começou agora a duvidar de Jesus, o que Jesus é ou não é, ou deixa de ser. Começou a duvidar da pessoa de Jesus, por conta daquela situação, por conta daquele ato.
E muitas das vezes as pessoas duvidam de você. Glória a E Deus. você é homem de Deus por conta de alguma situação, de alguma coisa. Né? Já começa uma interpretação errada. Sabe por que o diabo começa a trabalhar aqui? O preconceito é um conceito, né, antecipado. Antes. Eu olho para você e começo a julgar você. Isso é um preconceito. Porque eu não te conheço, não sei quem é você, mas eu vou fazer aqui um conceito da sua pessoa, mas um conceito errado, antecipado, porque eu não conheço, mas eu vou tentar aqui julgar quem é você. Então esse fariseu começou a olhar para Jesus e ter aquele preconceito, um conceito, segundo o que ele viu, segundo o que ele observou. Porque segundo ele, Jesus era para saber quem era aquela mulher. Mas na verdade Jesus sabia quem era aquela mulher. Glória a Deus. O fariseu não sabia qual era o propósito de Jesus. Às vezes as pessoas não sabem qual é o teu propósito, interpretam errado e vão julgar você. Que você não é homem de Deus, não é mulher de Deus, que você não é usado. Julgar a sua pessoa por conta de alguma situação, como Jesus estava sendo julgado através dos pensamentos, irmão. Isso que ele pensou. Um tempo atrás eu comecei também a pensar de um irmão, né? O irmão só queria ser, o irmão não te dá beijo. Aí um dia tivemos a oportunidade de estar na casa do irmão, encontro de casal, e lá para o irmão não tinha nada a ver com o que eu imaginava do irmão. Falta ver como é que o diabo trabalha na mente da pessoa. Como é que o diabo trabalha na mente. O irmão é uma pessoa maravilhosa, o irmão é uma pessoa. Mas eu, sem conhecer, sem me aproximar, sem andar, então eu comecei a achar o irmão muito metido, muito besta, sabe? E o irmão não tinha nada a ver com isso. E enfim, era completamente diferente do que eu imaginava. Aleluia, aleluia. Então esse fariseu começou a pensar errado de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele convidou Jesus, né, como profeta, a ser para tentar descobrir alguma coisa. Mas o que ele vê, ele começa já a imaginar coisas, pensar coisas erradas, sabe? E a primeira coisa que vai dizer no pensamento é essa: esse homem não é de Deus. É o 39. Quando o fariseu que eu tinha convidado viu isso, olha só, disse consigo mesmo, olha só, consigo mesmo, se ele fosse profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que eu tocou, porque é pecadora. Bem saberia quem é a mulher. Ele não é profeta. Já começa a duvidar de Jesus. Bem que o povo diz, é charlatão, é mentiroso, tem demônio, isso e aquilo, porque era isso que os fariseus, os falsos, falavam acerca de Jesus. Mas Jesus tinha um propósito ali a fazer. Ele entra e aquela mulher então vai fazer o quê? Vai adorar. Vai adorar e vai dar o seu melhor para Jesus. Vai quebrar um vaso de alabastro, não vou entrar nos detalhes de alabastros, não vou entrar em detalhes de enxugar os lábios, seus pés, nada disso. Eu só quero falar sobre o que ela fez. Ela adorou e ela deu o seu melhor. Glória a Deus, aleluia. Coisa que o da casa não fez, o de fora está fazendo. E a gente tem que fazer. Se a gente perder por de fora, meu irmão, eu vou lhe dizer, está ruim. Está ruim, tá, irmão? Perder por de fora. Porque eu vou dizer que tem crente que dá tanto mau testemunho que está pior do que o de fora. Às vezes está dentro da igreja, irmão, o testemunho está pior do que o de fora. Está fazendo coisas que não era para fazer do que o de fora. Você está entendendo?
Está fazendo pior do que o mundano. E a gente tem que ter bom testemunho. Glória a Deus. E às vezes a gente faz pior do que lá de fora. E essa mulher entrou, se derramou, se quebrantou, adorou o Senhor. E o fariseu, que Jesus já tinha observando o pensamento dele, o coração dele, aí vai dar aquela palavra para ele: eu entrei na tua casa, você não enxugou meus pés, essa mulher até agora está enxugando meus pés. Eu entrei na sua casa, você não me deu o ósculo santo, que era a cultura da época, né? Beijar no rosto, nem que se fosse homem com homem, mas um beijo no rosto, ósculo santo. Essa mulher até agora, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés, ela lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Glória a Deus. Eu entrei na tua casa e você não me honrou. E essa mulher até agora, ela está me honrando, está me adorando, está. Você está entendendo? E Jesus falou isso para ela. Isso aqui Jesus fala conosco, para nós darmos o nosso melhor também. Estamos na casa de Deus. Glória a Deus. Nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, na minha vida, no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. E eu e você, nós temos que dar sempre o melhor. Todo dia. Todo dia. Eu e você. Nós vamos entregando nossa vida para Jesus. Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada. E nós temos que dar sempre para Ele o nosso melhor. Melhor da atenção, melhor, sabe, adoração, melhor de tudo. A gente tem que dar ao nosso Deus o melhor. Porque, como eu já disse, Ele não vai querer qualquer coisa. Se fosse para Ele querer qualquer coisa, Ele tinha recebido a oferta de Caim. Porque Caim deu alguma coisa para Deus e Deus não aceitou, preferiu de Abel. Se fosse, ele tinha aceitado também. Saul sacrificou, né? Ah, Deus não aceitou aquele sacrifício. Ele queria sacrificar o melhor do gado, o melhor. Deus disse: não, porque você não está me obedecendo. Então a gente tem que dar para Deus sempre o nosso melhor. Glória a Deus. Na obediência, na atenção, na palavra, sabe? De tudo, temos que dar o melhor. Não é isso? É isso? Então nós temos que aprender com essa mulher. Tirar essas lições do que ela fez, dando o seu melhor ao Senhor. Que nós venhamos dar o nosso melhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? As palmas louvam todo poderoso. Aleluia. Que nós não sejamos fariseus, nós não sejamos religiosos, né? Que nós não sejamos como esse homem que Jesus o repreendeu dentro da sua casa, né? Porque ele duvidou da pessoa santa de Jesus por conta de uma situação. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Se você precisa da oferta, coloque aqui em nome de Jesus. Amém?